um casamento relâmpago que aconteceu após acusações, o que logo gerou o boato de que seria apenas um relacionamento para limpar a imagem de um astro. Hoje eu vou falar sobre o casamento de Michael Jackson e Lisa Marie Presley. Filha do lendário Elvis Presley, ela o conhecia desde o ano de 1974. Eles se conheceram em Las Vegas durante uma apresentação dos Jackson's 5. Ela tinha 6 anos e ele 16. Abre aspas, eu sempre gostei dele. Ele queria me conhecer melhor, mas eu sempre achei que ele fosse excêntrico. Eu não queria o conhecer melhor. Fecha aspas. Iria dizer ela anos mais tarde. Em 1988, ele estava na Bad Tour e ela estava se casando com David Kilge, um músico. Ela já estava grávida de sua filha Danielle. Logo teria também Benjamin e 6 anos de um casamento. Então, em 1993, na casa de um amigo em comum, ocorreu um reencontro. Ela estava querendo focar mais na carreira de musicista. E então, um amigo recomendou para que ela conversasse com o Michael. Logo, ela ficou maravilhada com tudo que ele lhe contava. E então, durante a conversa, ela percebeu que eles tinham muitas coisas em comum. Porém, 93 foi um ano muito difícil para ele. Abre aspas, eu estava lá quando começou o caso, e eu recebi aquelas ligações. Ele me dizia que se tratava de extorsão. Relembrou ela nesse trecho publicado no livro A Magia e a Loucura. What is it you love the most about him? What do I love the most about him? Everything. Michael estava muito ruim psicologicamente e começava a ligar para Lisa, com quem ele estava começando a confiar e se sentir melhor. Porém, ela estava com medo, pois ele estava possivelmente se viciando em analgésicos, e ela começou a o aconselhar. E rapidamente, a aproximação e o cuidado que ela tinha com Michael começou a fazê-lo a enxergá-la com novos olhos. Tudo isso era feito sem que sua mãe soubesse, já que Priscilla Presley sempre foi totalmente contra o casamento dos dois. Ela confidenciou que não estava mais feliz em seu casamento. Então ele perguntou por que ela ainda estava casada. Where she's married, which really tore me to pieces. And then, because I felt that was supposed to be me, I really did. And what... Muitos encontros românticos aconteceram em 94. E então, em maio de 94, eles se casam. Separated for 4 months, and he said, what would you do if I asked you? Começaria então um verdadeiro inferno para Lisa. Já estava acostumada com atenção, mas iria receber 3 vezes mais do que estava acostumada antes, o que ela sempre detestou. Começou também diversas acusações de que o casamento não seria verdadeiro. A mídia os retratava como um casal bizarro e falso, apenas mantendo as aparências. Porém, Lisa disse que estava verdadeiramente apaixonada por ele. Falando um pouco da cerimônia, Michael não gostou da cerimônia, pois foi privada demais, e ele sentia que não devia se esconder, como se estivesse com vergonha de estar se casando. Além disso, sua mãe não estava presente. No, I had met Lisa before. I had seen her when she So was he a married girl. her without bringing her home to mom? Yes, he did. A imprensa demorou um pouco para descobrir sobre o casamento. Porém, assim que descobriu, a vida do casal começou a ter nenhuma privacidade. Lembrando que a Lisa sempre era perguntada sobre as acusações feitas contra o seu marido. Are the allegations true? It was, on the phone, Sem dúvidas, o MTV de 94 calou a boca de muitos, pois foi lá que Michael beijou publicamente sua esposa pela primeira vez. Ela parecia tímida diante da multidão, mas ele parecia muito feliz. Porém, quando a mãe dela descobriu, ela se mostrou totalmente contra.
and he wanted her children. Ah. Mother, what are you doing right now? Amigos próximos de Michael começaram a conversar com ela e disseram que ela passou a se sentir distante do marido, a quem ela chamou de egoísta e manipulador. Ela dizia que ele podia fazer o que quisesse com a mente das pessoas e que tardiamente ela descobriu que essa era uma forma dele se proteger. Porém, ele gozar da liberdade de estar sempre viajando a fez sentir mais distante ainda, o que começou a abalar o casamento. Outro fato é que ele não parou de andar na companhia de crianças, algo que ela aconselhou para ele não fazer, para não dar mais motivos para especulações. Porém, ele não aceitou a escolha dela. Lisa então começou a pensar que Michael não levava os sentimentos dela em consideração. Porém, Michael era apaixonado por estar na companhia de crianças. We went through and when we hit rough waters and we would argue, 3-day arguments sometimes, taking a break to eat and sleep. Wow. You know. A fatídica entrevista de Diane Sawyer mostrou o que o público estava se perguntando sobre eles, e diversos momentos constrangedores surgiram nessa entrevista. E foi depois disso que Lisa começou a se sentir ainda mais He's married out of desconfortável. convenience. That's really interesting. That's It's really ridiculous. interesting. That's what I wanted. For the controversy? Yeah. And they fell into talking about sex, and that's a nut. That's not me. Go to the guy down. É nessa entrevista que podemos ver que o casal estava um pouco descontraído e também Lisa o defendendo, diante das perguntas muito He ríspidas. resculpted himself. He's an artist. I might want to put a red dot right there. When First of all, you can't get influenced by anything. Like Falando sobre o ato carnal, Lisa chocou a todos ao falar no programa que sim, eles tinham feito isso antes. Inclusive, ela sempre o elogiou para amigas próximas que, inclusive, venderam essas histórias à mídia. Porém, Michael a ignorava completamente no estúdio de acordo com um assessor da época. Michael era muito focado no trabalho e nem mesmo seu casamento iria o distrair. Um assessor lembrou que na época ele perguntou se o casal estava bem e que Michael disse que não sabia o porquê dela estar tão brava com ele. E sobre as brigas do casal, ela iria falar um pouco mais à frente que eram constantes. 4 more years after we divorced, getting back together and breaking up, and talking about getting back together and breaking up, and at some point I had to push it away because it was just not. I wasn't moving forward. Porém, as brigas e a frieza no olhar da esposa começaram a fazer-se incomodar, já que ele já recebia esses mesmos olhares diariamente e também era muito controlado pela sua equipe e temia que ela estava querendo fazer o mesmo. Em 2003, ela disse, abre aspas, coloquei na cabeça uma ideia romântica de que eu poderia salvá-lo e que poderíamos salvar o mundo. Eu achava que tudo o que ele fazia era admirável. Ok, eu estava errada. Fecha aspas. Very much. I left him to sort of stomp my foot into the ground and go. I was trying to take a stand and say. Michael então pede a ela filhos. of just a unity. So I don't think I could live without that bond. So I would love to have a major. Actually, I told her 12. See, my aunt has 13 children. I have an uncle who has 12 children. And my father had 10 children. And so I love big. Mas Lisa, que tinha recém saído de um divórcio, resolveu que ainda não estava pronta para isso, o que causou mais afastamento no casal. Em setembro de 95 começariam então os rumores de uma crise no casamento e de um suposto fim. Porém, foi em fevereiro de 96 que Lisa, com 28 anos, pediu divórcio contra Michael, de 37. Ele ficou incrivelmente arrasado, pois além de gostar muito dela, queria ter filhos com ela. Ela admitiu que temia uma batalha por custódia das crianças caso os dois tivessem filhos juntos.
que o fim do casamento também a deixou arrasada. Come down. It's too high. Recognize that he loved you. I think so, sadly. Is that the first time you recognized or believed that he truly loved you after he died? Apesar do divórcio, anos depois, eles refizeram a amizade. Além disso, Michael gostava muito dos filhos dela. Lisa lamentou em 2009 a perda do astro, justificando que o seu vício o levou do mundo, assim como havia levado seu pai, e que ela sentiu como se a mesma dor tivesse voltado para a atormentá-la. Ela admitiu que sempre o amou.